Hello, guys! Como vocês estão? Estamos aqui mais uma semana gravando uma aulinha de inglês para vocês. Uma coisa que eu ia falar, eu já coloquei a atividade lá no Class, tá? É apenas um exercício do Enem de 2019. E como a gente não vai ter o horário à noite disponível, semana que vem eu vou estar disponibilizando no vídeo, na videoaula, a resolução do exercício, tá? É bem tranquilo, eu peço para vocês fazerem a interpretação bem certinha, anotar as palavras que não conhecem e tal. E acho que é isso. Então, vou fazer uma aula bem rapidinha aqui para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, acho que foi, né? Pessoal, hoje a nossa aula é sobre past to be e past continuous, ok? No passado, o to be ele se comporta de uma forma semelhante ao presente, ou seja, as afirmações, negações e questões, elas são feitas da mesma maneira. For example, I was worried about these days. Eu estava preocupado com você esses dias. Ou you were not school for 3 days. Você não esteve na escola por 3 dias. Were you on a business trip? Você estava numa viagem de trabalho, né? No passado, o to be, ele tem 3 maneiras, né? Como a gente já estudou. O am, o is e o are. E no passado, ele só tem 2 maneiras, que é o was e o were, tá? Como que tá aqui na tabela, coloquei bem tabelado para vocês, bem tabeladinho, como eu sempre faço, onde eles são empregados, né? I was, you were, he, she, it was, we, you, they, you were, tá? E ao utilizar o passado, a gente utiliza também marcadores de tempos. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Como, por exemplo, last night, ontem à noite, last week, semana passada, yesterday, ontem. E os textos, eles seguem, né, na mesma maneira, na mesma formação que no presente. Então, ou seja, é o sujeito mais o predicado. Na tradução de texto a seguir, o verbo to be, ele é muito flexível no que se diz respeito às significações, sabe? Que ele pode se assumir. Além de ser ou estar, ele também pode ser compreendido como ficar ou até mesmo ir. For example, I wasn't at home last night, but my parents were. I was at the movies and it was very good. I was with my friends. They were very interested in the movie. It was a new movie and the actors were great. Então, eu não estava em casa ontem à noite, mas meus pais estavam. Eu fui no cinema e foi muito bom. Eu estava com os meus amigos. Eles ficaram muito interessados no filme. Era um novo filme e os atores estavam ótimos. Então, reforçando, né? Quando você estiver lendo um texto, procure ser mais flexível, mas tome cuidado para não atribuir sentidos que não estão no texto. Aqui eu coloquei um exemplo de um casal de namorados. Conversation example. Where were you yesterday at 8 p.m.?
at 8 p.m.? Let's see. Oh, yes, I was at work. I was in a meeting. And where were you at 9 p.m.? I was driving home. Where were you at 9 p.m.? I was at home. No, you weren't. I wasn't. How can you say so? Because I called you and your mother told me so. Oops. Então, aqui eu coloquei duas questõezinhas. A primeira, a namorada está acreditando no namorado? Não, né, gente? Acredito que não, né? A gente entendeu. Duvidando da mãe dele? Não, também, né? A mãe dele foi uma aliada ali no momento. Satisfeita com as respostas dele? Também não. Então ela estava duvidando do namorado, né? Como a gente percebeu. O namorado provavelmente não caiu em contradição. Errada, né? Ele caiu em contradição. Caiu em contradição logo no início da conversa? Sim, logo no início. Caiu em contradição no final da conversa? Não, e não se importou com as perguntas também não, né? Agora a gente vai ver como se forma o past continuous, que é uma variação, né, uma mudança do present continuous, só que no passado. Example, I was driving home and they were still studying. Eu estava dirigindo para casa e eles ainda estavam estudando. As palavras was e were, elas são palavras do passado, do verbo to be, e os quais utilizam do ing, né, o ing, nos verbos seguintes, driving, studying, e esta é a forma do past continuous. Aqui na tabela seguinte, past continuous, né, como ele é empregado, como ele é usado, o to be, que é was, o were, mais o verbo, mais o ing, né? A gente vai ver como o past continuous funciona em mais alguns exemplos e qual a utilização dos verbos no passado simples e que terminam em ed, né? Que são os passados regulares. For example, I was sitting under a tree when the rain started. Então, eu estava sentado embaixo de uma árvore quando a chuva começou. Certo. Então, nesse exemplo, I was significa eu estava sentado, né? E não eu estava sentando, né? Assim, em alguns momentos, veremos esse tipo de ocorrência que a ação ela pode parecer estar acontecendo, mas já ter acontecido, né? É uma característica do continuous no inglês, e que em português ele acontece de uma forma diferente. Por exemplo, they were in pajamas when we arrived. Então, eles estavam de pijamas quando chegamos. Aqui nesse exemplo, acontece a equivalência entre o continuous e o pretérito imperfeito no português, né? Então, I was working when you were sleeping. Então, eu trabalhava enquanto você dormia, ou eu estava trabalhando enquanto você estava dormindo, tá? Nesse exemplo, o verbo see, que é o ver, ele normalmente não é usado no continuous, ele pode assumir um sentido diferente. Sorry. Não usado, tá? Ele não usado no continuous. Ele pode tomar um sentido diferente quando isso acontece. Por exemplo, what was he doing when I called? Então, o que ele estava fazendo quando eu liguei? He was seeing the doctor. Ele estava visitando o médico.
Aqui também, o to be, ele se comporta como um auxiliar e pode substituir o predicado todo, tá? Então, aqui o exemplo: My colleagues were not studying for the exam, but I was. Meus colegas não estavam estudando para o exame, mas eu estava. They were playing video game, but I wasn't. Então, eles estavam jogando videogame, mas eu não estava, tá? Então, a nossa aula foi essa. Espero que tenham conseguido entender o conteúdo. Mais uma vez, desculpa pelos erros, tá? E é isso, o exercício está no class. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem vir falar comigo. E é isso. Bye bye, see you, students.